O Evangelho segundo narrativa de Lucas, no seu capítulo 2, no seu verso 1, nos diz: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirínio, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Estes versos nos falam a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E também nos dão personagens em que viveram durante este nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos precisar a data exata do nascimento do Senhor Jesus. Existem muitas especulações, provavelmente foi numa outra época, porque era uma época de inverno e dessa maneira os pastores estavam com seu gado e no inverno seria inconveniente, principalmente nessa época de dezembro, porque lá é inverno. Então foi numa outra época onde o clima era mais favorável para que os pastores levassem os seus gados, seus rebanhos ao campo. Mas são detalhes que são, podemos dizer, insignificantes. O importante é saber que esses personagens históricos, eles são reais, são fatos reais, a vida do Senhor Jesus Cristo e dos personagens que compuseram esse cenário todo. Nós vemos aqui na narrativa de Lucas a figura de César Augusto. César era uma denominação de um título dentro do mundo romano. Júlio César foi o primeiro imperador e os outros imperadores tinham o título de César. Esse César Augusto foi Caio Otávio, filho adotivo e sucessor de Júlio César. Então era um filho adotivo do próprio Júlio César e ele fez esse decreto. Também vemos a figura de um outro personagem chamado Quirínio, presidente da Síria. E esse, tanto César Augusto ou Caio Otávio, ele reinou no ano de 28 a.C. até 14 depois de Cristo. Da mesma maneira, esse outro personagem, Quirino. E assim nós vemos a data em mais ou menos no período em que o Senhor Jesus Cristo nasceu. E esse censo fez com que José, que morava na Galiléia, na cidade de Nazaré, nós sabemos que a Galiléia ficava na parte norte, na parte mais próxima do que hoje também está a Síria, e nós vemos toda essa confusão, essa guerra que existe na Síria. Então são locais históricos, e José
juntamente com a sua mulher, Maria, foi para a cidade de Belém. A cidade de Belém significa casa do pão. E essa cidade fica a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. É mais ou menos aqui na nossa região, como Santos e São Vicente, cidades próximas. E assim, Maria foi ter o seu filho, porque ela ia fazer esse censo na cidade de Belém. E nos chama a atenção os personagens deste grande acontecimento que foi o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, especialmente para com os pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Então o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eles ouviram a palavra. Essa foi uma providência que o anjo tomou para anunciar àqueles pastores que iria nascer o menino, o Messias. Seriam novas de grande alegria. Aqui vemos o Evangelho, como ele traz boas novas. E quando o coração ouve a palavra de Deus, porque sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, isso para ela deve ser algo de grande alegria. E aqueles pastores, eles creram nessa palavra. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Eles creram na palavra, eles foram até Belém, eles não titubearam, talvez largassem os seus rebanhos ali, mas essa notícia fez com que eles tivessem um posicionamento de procurar essa verdade. Não podemos simplesmente ouvir, mas temos que crer. E assim eles foram. E vendo-o, quando eles constataram que o menino nasceu, qual foi a reação deles? Eles divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. É uma recomendação que a palavra de Deus também faz para nós. Divulgar essas boas novas que atingiram o nosso coração. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E nesse processo, quando nós ouvimos a palavra tem um efeito no nosso coração, nós começamos a crer, começamos a divulgar a palavra. O que nos resta é glorificar a Deus, porque Deus, nós sabemos, não deixa a sua palavra em vão. Toda palavra que é feita, que é realizada pelos servos do Senhor, ela tem um resultado. A palavra de Deus não volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Ora, houve uma confirmação do anúncio, deles verem, deles divulgarem, e dessa maneira Deus foi glorificado e eles ficaram extremamente alegres. Então, é uma prova que nós devemos fazer o mesmo, como fizeram os pastores.
devemos ouvir, crer, divulgar, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Um outro exemplo é o de Maria. Maria, ela guardava todas essas promessas no seu coração. Ela não ficou falando, olha, eu fui visitada, aconteceu isso comigo, o meu marido não me tocou, foi algo sobrenatural. Mas nós sabemos que Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Era algo individual. Ela não põe no Facebook da época que ela foi visitada pelo anjo, que aconteceu algo sobrenatural. Não, ela guardava como uma mulher prudente, uma mulher de Deus. Ela guardava essas coisas no seu coração, conferindo-se. Isto é, ela estava analisando tudo o que estava acontecendo com ela. Então, prezados ouvintes, nessa época de Natal, onde se comemora o nascimento do Senhor Jesus Cristo, nós devemos imitar a fé dos pastores em receber o Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não fez, no seu coração, a primeira providência é ouvir, pois na cidade de Davi foi anunciado pelo anjo: vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Observem essas duas palavras: Salvador, porque ele iria perdoar os pecados, e Senhor, porque ele tem esse direito, essa autoridade sobre as nossas vidas. Não somente Salvador, mas Senhor. Estamos sujeitos ao seu senhorio. E eles agiram, esses pastores, e receberam a Cristo apressadamente. Eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Eles não titubearam, eles foram constatar. Eles viram e, vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino, lhes fora dito. Eles viram e eles glorificaram a Deus. O que nós não devemos fazer com o Senhor Jesus Cristo é não ter lugar para Ele. Você tem lugar para o Senhor Jesus Cristo no seu coração? Será que nesses dias em que existe um certo desvio com relação às comemorações do nascimento de Cristo para figuras de Papai Noel, para presentes, para guloseimas, para comidas, essas coisas desvirtuam o nascimento do Senhor Jesus Cristo. O importante é você ter lugar no seu coração para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E deu à luz seu filho, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A estalagem era um lugar onde os animais ficavam instalados no pátio e as pessoas em apartamentos, num lugar superior que cercava o pátio. Mas nesse lugar superior, devido ao censo que estava sendo realizado, devido a muitas pessoas que estavam ali, migraram de outras partes da nação, agora não tinha lugar. E Maria e José ficaram juntos com os animais numa manjedoura, porque não havia lugar. Assim representa também o nosso coração. Nosso coração pode estar com muitas outras coisas preenchidas e dessa maneira nós não temos lugar para o Senhor Jesus Cristo. Que você possa refletir isso na sua vida. Que haja lugar para o Senhor Jesus Cristo no seu coração neste Natal.
E assim você terá o real sentido do Natal na sua vida. Oremos. Senhor, que a Tua graça esteja sobre os nossos ouvintes, que possam proceder como Maria, como os pastores, e que eles tenham lugar nos seus corações para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que não foi simplesmente um menino, mas que veio, cresceu na graça e no conhecimento, em estatura, em sabedoria, e assim ele veio cumprir com a sua missão, que é de ser Salvador e Senhor das nossas vidas. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes e dê a Tua graça para eles, a Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.